Aleluia, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Paz do Senhor a todos vocês. Diga, paz do Senhor. Amém. Tem gente que às vezes vai tendo tanto costume de dar paz do Senhor, que dá paz do Senhor lá fora. Faça isso, não precisa ser crente para dar a paz do Senhor. Você semeia paz. Se a pessoa não quiser, a Bíblia diz que essa paz volta para você, mas você nunca sai perdendo de dar a paz para alguém. Amém? Dê a paz para quem está do seu lado. Nós vamos começar um propósito essa noite, 4 cultos, a respeito do livro de Esdras. O tema dessa série é unção de Esdras. Repita comigo, unção de Esdras. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro dele, livro de Esdras. Está depois de 2 Crônicas, antes de Neemias. Se você não souber achar, seu irmão está careca de ler esse livro, ele te ajuda. Pede para ele. Esdras capítulo 1, versículo 1. Nós faremos nestes 4 cultos um percurso por este livro, trazendo ensinamentos proféticos para a nossa vida. Você não falte, quinta, 7h30, domingo, 7h30, encerraremos na outra quinta, às 7h30, ungindo todos os irmãos. Se você achou, diga eu achei. Quem não achou, diga me espere. Não escutei ninguém, então vamos lá. Esdras capítulo 1, versículo 1. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Repita comigo, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro. Repita comigo, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro
entregou os utensílios da casa do Senhor. Repita comigo, ele entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Feche teus olhos por um momento em reverência a Deus. Não se distraia com nada, com ninguém. Que você ouça a voz de Deus essa noite. Fale comigo, Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo, ministre ao meu coração e desate um novo tempo na minha vida, pelo nome de Jesus. O povo de Israel havia entrado na terra prometida, só que eles desobedeceram a Deus e começaram a se misturar com os povos da terra. Foram dando seus filhos para casarem com mulheres que não temiam a Deus, foram dando suas filhas para casarem com homens que não temem a Deus. Pais e mães, me escutem. Quando você for orar ou aprovar alguém para namorar ou relacionar com seus filhos, não procure o rico, procure o temente a Deus, para que a herança que Deus tem para a sua família não se perca no meio do caminho. Jovens, ou vocês que ainda são solteiros, não procure os mais fortes, os mais bonitos, poderosos ou que têm dinheiro. Procure os tementes a Deus, porque o dinheiro some, a beleza acaba, a força diminui, mas aquele que teme a Deus continua a ser abençoado. Aquele povo não deu atenção a essa principal ordenança. E qual que era a preocupação, se nós podemos dizer isso, que Deus se preocupava com isso? É que aquele povo começasse a adorar outros deuses. Ah, mas fala que vai comigo na igreja, pastor. Vai até um tempo, irmão. E na época de um carnaval, vai querer ir para o retiro com você? Na hora que tiver que batizar, vai querer batizar com você? Não, eu vou levar para a igreja. É mais fácil te tirar do caminho de Deus do que você botar alguém no caminho de Deus. Aquele povo não deu atenção a isso. Algo tão simples que ensinamos nas nossas reuniões de jovens. E o Senhor então começa a levantar profetas para dizer: se vocês não se emendarem, vocês vão perder a terra. Olha para quem está do seu lado e diga assim: proteja a terra prometida. Deus vai levantando profetas, Deus vai levantando profetas. Deus diz que de madrugada levantava os profetas para dizer, e o povo não queria ouvir. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que o Senhor recolheu, ele diz assim: jovens, vocês precisam orar demais, porque vocês oram pouco, mas as paixões de vocês são muito grandes. Eles não ouviram a Deus. E Deus disse: vocês vão sair dessa terra. Deus levanta Jeremias para dizer: vocês vão sair dessa terra. E o que acontece? O rei da Babilônia invade o sul de Israel, que era Judá, toma Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia. Eles foram parar em outra terra. Eles viram o templo que adoravam a Deus ser levado, seus objetos de ouro,
tudo, os instrumentos, todas as coisas, eles viram ser levados e botar em casa de outros deuses na Babilônia. E lá naquela terra aparece profeta profetizando coisa boa. Cuidado com gente que só profetiza coisa boa. Sabe aqueles que você entra no Facebook, bota seu nome e te joga uma profecia boa? Cuidado com essas coisas, isso é feitiçaria. Só que Deus levanta um profeta de verdade, Jeremias, para dizer assim: não enganem, não se enganem. Vocês vão ficar 70 anos nessa terra. Deus diz: vocês vão ficar 70 anos nessa terra para ser trabalhados por Deus, para ser corrigidos por Deus, para ser tratados por Deus. E Jeremias vai sofrer muito por pregar essa mensagem dura àquele povo. E ele levanta para dizer àquele povo que estava naquela terra agora de Babilônia, dizendo: trabalhem nessa terra, orem nessa terra, abençoem essa terra. Você pode dizer isso para algum irmão que está do seu lado? Diga assim: ore por Miguelópolis, procure prosperar dentro de Miguelópolis e abençoe Miguelópolis. Ah, estou pensando em sair daqui. Não, Deus quer que você seja uma bênção aqui. Ah, mas aqui e lá na Babilônia, Deus disse: agora que vocês estão na Babilônia, vocês vão fazer a diferença nesse lugar. Amém? Passados 70 anos, o povo vai perdendo a esperança. Imagina, irmão, que ficar esperando por uma profecia durante 70 anos é muito tempo. Sim ou não? E quando está perdendo as expectativas, o rei da Babilônia com mão de ferro batendo no povo de Israel, a Bíblia diz que numa noite, diga assim: Deus não precisa de muita coisa. Diga assim: uma noite basta. A Bíblia diz que numa noite o rei de Babilônia morre e Deus levanta um outro rei, Ciro. Eu quero profetizar que nessa noite Deus pode despertar alguém para mudar a sua história. Eu quero declarar que uma noite é suficiente para Deus cumprir coisas que vem falando há 70 anos, quem sabe, na sua vida. Deus levanta Ciro, e a Bíblia é clara em dizer: Deus desperta Ciro para que se cumprisse a palavra do Senhor. Escute bem, Jeremias 1,12, o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, preste atenção, ou veja bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Quando parecia que estava impossível, quando parecia que Deus já os tinha esquecido, Deus agita a terra para cumprir a palavra dele. Eu não preciso que tenha um bom governo, eu não preciso que as pessoas me apoiem, eu não preciso que gostem de mim, eu não preciso que me ajudem, eu não preciso que tenha alguém que me indique, me bote lá. Quando chega a hora da promessa se cumprir, o próprio Deus se encarrega de mudar as coisas na terra. Daniel disse assim, capítulo 2, versículo de número 20: bendito seja o Senhor de eternidade em eternidade, versículo 21, que muda o tempo e as estações, que estabelece reis e os faz cair. Se for preciso para cumprir uma profecia na sua vida, ouça bem, que Deus tire o juiz da cidade, Deus tira o juiz da cidade. Se for preciso que Deus mexa no Congresso em Brasília para cumprir uma profecia na sua vida, Deus arranca poderosos de lugar. Se tem alguém barrando a sua aposentadoria, pode ser o serventuário mais simples que for, que o Senhor muda gente de lugar só para cumprir uma promessa na sua vida. Deus mudou um rei de lugar numa noite em que não se esperava. Quando se morre um rei, é o filho dele que se assume. Mas porque Deus tinha uma promessa, Deus quebra o ritmo natural. Eu profetizo que Deus vai quebrar muito ritmo natural a partir dessa noite, só para cumprir profecias antigas na sua vida. Deus levanta Ciro. Quem é Ciro? Ciro é um rei que não conhece o Deus de Israel. Não precisa ser um crente. Quando Deus quer te abençoar,
Ele mexe no coração de alguém. Numa noite, para cumprir uma profecia na vida de José, Deus faz Faraó perder o sono. Numa noite, para honrar Mordecai, ou em algumas traduções, Mardoqueu, Deus faz o rei perder o sono. Numa noite, para livrar Daniel, Deus também faz o rei perder o sono. Você, ao chegar em casa, pode dormir seguro e tranquilo, mas talvez alguém vai perder o sono só para autorizar e assinar uma bênção na sua vida segunda de manhã. Deus desperta o espírito de Ciro. Você não precisa entregar talvez um currículo, você não vai precisar soltar dinheiro na mão de ninguém, você não vai precisar ficar batendo num trilhão de porta para ver se alguém gosta de você ou puxar saco de alguém. O Senhor disse através de Zacarias: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Deus não moveu o coração de um crente, Deus moveu o coração de um homem que não o conhecia. E parece que quando Deus move o coração do ímpio, ele tem um coração mais amolecido do que um crente. Para que se cumprisse uma profecia, Deus move o coração de Ciro. E Ciro diz assim: quem aí que está em Babilônia quer voltar para Jerusalém? Agora os que não querem voltar, porque tinha velhinhos, irmãos, e os velhinhos já não queriam mais fazer aquela aventura. Diz assim, que os que ficarem nessa terra, deem ouro, deem prata, deem gado. Quando Deus quer te levar para um novo tempo, quando Deus quer te levar para o cumprimento de profecia, você não vai de mãos banando. Deus faz pessoas botarem até dinheiro, recursos na sua mão para uma nova temporada. Irmão, levante a sua mão. Eu quero declarar sobre a tua vida que ainda que acabe esse mês de julho, para que o Senhor te leve a um novo tempo. Nós estamos virando a metade do ano. Eu quero declarar que o Senhor vai mover corações para trazerem na sua vida os recursos necessários. Eu não sei se é apenas dinheiro, ou talvez nem seja dinheiro, mas Deus moverá os recursos necessários para que você se estabeleça numa nova temporada. É isso que Deus opera através da vida de Ciro. Ciro assina um decreto para cumprir uma coisa de 70 anos. Pastor, quando que eu sei que Deus está perto de cumprir uma profecia? Quando você acha que Deus não vai cumprir mais, quando você já não tem mais expectativa de que Deus vai fazer, ou quando você já cansou de esperar que Deus faça. Aí então está na hora de você arrumar a mala, que Deus vai mover o coração de alguém numa noite para te transportar para o novo tempo. A tua bênção vai passar pela mão de alguém. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: não despreze ninguém. Pode ser essa pessoa que Deus vai usar para cumprir uma promessa na sua vida. Já ouviu aquele negócio assim: eu não vou com a cara de fulano. Não, nunca fez nada contra mim, pastor, mas eu não gosto. Trate bem. Pode ser essa pessoa que Deus vai usar para cumprir uma promessa na sua vida. Ciro assina o decreto. E é algo que me chama muito a atenção, e eu repeti na hora que eu li, que o texto diz que quando aquele povo há 70 anos foi levado cativo, todos os instrumentos do templo de Salomão foram levados também. O ouro, a prata, 29 garfos. Tudo aquilo que Deus tem para você e que ainda hoje está na mão de alguém,
pode ficar tranquilo, que Deus vai fazer de novo parar nas suas mãos. Ah, mas levar o que é meu, roubar o que é meu, pode ter certeza que o Deus de Israel, se Ele um dia te deu alguma coisa, e ainda que seja por pecado seu, que isso tenha sido levado, o que é seu não vai parar na casa de ninguém, o que é seu não vai ficar na mão de ninguém. Daniel é chamado para ler um escrito com mão de homens desenhado numa parede, no rei de Babilônia, Menemene Tekel Parsim, apenas para dizer: o que um dia foi tirado do meu povo, você não vai ficar bebendo nessas taças, vai voltar para as mãos deles. Levaram sua honra, levaram os seus recursos, levaram a sua esperança. Alguém te lesou, traiu, você diz assim: puxou meu tapete, fica tranquilo. O que é teu, ainda que seja 30 bacias de ouro, ainda que seja 29 facas, não é garfo não, ainda, irmão, 29 facas, Deus contabiliza detalhes. 29 facas, em 5 anos você acaba perdendo todas elas dentro da sua casa. Prato você acaba quebrando tudo, mas aquilo que Deus te deu é mantido durante 70 anos, e Deus não perde a conta. Ele conta cada fio de cabelo na sua cabeça, e cada promessa sua está debaixo das mãos de Deus. Só que o interessante, quando a Bíblia faz essa listagem, eu e você não podemos passar os olhos rápido em listagem, tem algum propósito, isso está escrito na Escritura. É porque aquele povo, quando vai voltar para Jerusalém, o templo, a casa, a igreja, o famoso templo de Salomão não existe mais. Jerusalém está em ruínas, os seus muros destruídos. Eles têm que voltar e vão ter que chegar para os moradores e provar que eles eram dono daquela terra, porque em 70 anos alguém pega a casa que você deixou. Só que um pouco dos instrumentos do templo Deus guardou para que eles recomeçassem. Ouça bem, nós temos muito costume de desprezar as coisas poucas que ficam. Elias bate na porta da viúva de Sarepta. Ela diz: não tenho nada. Ah, lembrei, tem um pouquinho de farinha, sobrou um pouquinho só de azeite. Um dos discípulos da multidão chega e diz assim: tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? A viúva dos discípulos do profeta, possivelmente a esposa de Obed, ela diz assim: sobrou só um pouco de azeite e não dá para pagar a conta. E aqui sobra só um pouco da glória do templo, mas Deus fez questão de guardar, porque o pouco que te sobra é suficiente para a reconstrução de um novo tempo em que Deus te leva. Repita comigo: o pouco que sobrou é suficiente para a reconstrução do tempo em que Deus me leva. Não despreze as pequenas coisas. Estou ganhando muito pouco. Veio um incêndio, levou tudo, ficou só isso. Não despreza. E eu ganhava tanto em 2020, antes da epidemia, agora não despreze. Eu tinha tanta coisa no meu nome, não despreze. Eu tinha tantos amigos, ficou só, não despreze. O pouco que ficou, Deus guardou, porque é suficiente para reconstruir o novo tempo que Ele quer te levar. Deus deixa apenas o suficiente para que todos reconheçam que não foi mais o seu braço, que não foi mais Salomão, que não foi mais Davi que te ajudou, que agora todos reconheçam que foi a mão do Senhor quem ajudou nessa reconstrução. O pouco
é só uma semente, e a gente não sabe o potencial da semente que Deus deixou nas nossas mãos. Queria ter o que o outro tem. Talvez você tenha tão pouco, mas aquele pouco você não tem noção do que pode virar nas mãos de Deus. Deus começa um novo tempo na história de quase 50 mil judeus que estão voltando para a sua terra. Nessa noite de julho, eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor te leva para um novo tempo. Feche os teus olhos, levante as suas mãos. Eu quero profetizar nessa noite. Eu quero declarar profeticamente, ainda que eu repita para realçar algumas coisas que eu já falei, que o Deus de Israel, para cumprir a profecia dele na sua vida, Ele não esqueceu, Ele está velando, está patente como um memorial diante dele o que Ele mesmo falou. Para que se cumpra, Deus vai mudar reis. Para que se cumpra, Deus muda gente de lugar. Para que se cumpra, Deus estabelece, Deus também faz cair. Deus levanta e Deus faz descer. Deus dá a vida e Deus faz descer a sepultura. Paz, pode passar o céu, pode passar a terra, mas o que Deus falou ao teu respeito vai se cumprir. No nome de Jesus, se for preciso que se levante um Ciro que não conhece a Deus, Deus vai levantar. Deus vai levantar. Eu estou profetizando, Deus vai levantar alguém no seu caminho. Eu estou profetizando, Deus vai levantar alguém na sua história. Pastor, mas não é crente, não importa. Não conhece a Deus, não importa. Eu estou declarando, Deus vai levantar alguém para mudar o rumo da sua história. Deus tem compromisso com a profecia. Deus tem compromisso com a profecia. Levante bem alto as suas mãos e diga assim: tudo que é meu. Diga mais forte: tudo que é meu está nas mãos de alguém. Volte para as minhas mãos, não por força, não por poder, mas pelo Espírito de Deus, no nome de Jesus. Se você crê, dê um forte aplauso a Jesus. Vai voltar para a sua mão o que Deus deu para você. Pode ter alguém sentado na cadeira, pode ter alguém desfrutando do que era seu. O rei de Babilônia estava desfrutando, bebendo vinho nas taças de ouro, nessas mesmas taças. Na noite aquele homem morreu. Não vai durar muito tempo. Eu não estou dizendo de gente apenas. Talvez seus filhos estão nas drogas. Talvez o que te foi levado foi o seu casamento, a alegria da sua casa, foi o prazer de servir a Deus. Satanás deu um jeito de levar o seu sono, a sua saúde. Deus vai trazer de volta o que é seu, no nome de Jesus. Mas valorize o que está na sua mão, porque tudo que Deus for fazer a partir de agora, Ele já deixou com você. Como eu precisava de dinheiro para esse novo tempo. O dinheiro que você precisa já está na sua mão. Pastor, mas isso aqui não dá para nada. É com coisas que não dá para nada que Deus multiplica. Às vezes você está esperando que Deus traga mais, e o suficiente Ele já te deu. Pega o que Ele já te deu, planta, porque semente na gaveta morre, semente no solo germina e dá muitos frutos. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. O Senhor vai te fazer passar
para um novo tempo. São 4 noites em que o Senhor te fará passar para um novo tempo. São profecias dos anos 80, dos anos 70, não importa. Ficaram esquecidas. Eu pequei tanto, eu falhei tanto, é culpa minha, não importa. Se você hoje decidir a se agarrar na profecia, na promessa que Deus te fez, você vai passar por este novo tempo. Você entrará na terra da qual você nunca devia ter saído. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor, eu creio. Pastor, essa palavra é para mim. Eu estou sentindo Deus falando aqui comigo. Isso é para mim, eu preciso disso. Eu tenho uma promessa, ficou tão longe. Eu olho e não me sobrou quase nada. Eu não tenho nem expectativa de reconstrução. Sai do seu lugar, vem aqui à frente rapidamente, rapidamente. Se você sentiu que Deus falou com você, se você creu que Deus é quem te trouxe aqui, se você sentiu a ministração do Espírito no teu coração, se quem sabe é você que diz, mas me sobrou muito pouco, não sobrou quase nada, os anos já se passaram, as coisas ficaram difíceis, rei de Babilônia está um carrasco, eu estou sofrendo demais aqui, eu acho que isso nunca vai acontecer. Pastor, já tem muitas pessoas indo para frente, vou ficar aqui mesmo. Não, dê um passo de fé, ainda que você vá para o corredor, mas reaja a palavra do Senhor essa noite. Você que está nos assistindo nessa noite, onde você estiver, que a unção da época de Esdras, que este mover profético que Deus move a nação dele, o povo dele, te alcance na sua casa, te alcance nesse carro, nesse leito do hospital, onde você estiver. Eu declaro que essa unção te invade a sua família, invade os seus negócios, invade o seu ministério essa noite. Eu profetizo que juntamente conosco que estamos aqui buscando, você também entrará nesse novo tempo, pelo nome de Jesus. No nome de Jesus, você que está aqui diante do altar, levante as suas mãos aos céus.